Além de serem dois grandes ex-jogadores de futebol, Adriano Imperador e Romário são dois homens que sabem bem como aproveitar a vida. Mas você sabe qual dos dois vive uma vida mais luxuosa? Confira agora essa disputa épica entre Adriano Imperador e Romário. Fortuna. Os dois craques tiveram carreiras brilhantes nos campos, mas quem será que conseguiu acumular a maior fortuna até aqui? Apesar de ser considerado por muitos um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, e já tendo sido no auge de sua carreira o jogador mais bem pago do mundo, Romário parece não ter conseguido administrar muito bem o seu patrimônio e atualmente não possui um patrimônio tão grande como deveria ter. Logo depois dele se aposentar dos campos, por exemplo, ele teve uma breve experiência como treinador no Vasco da Gama. Ele deveria receber algo em torno de R$200 mil por mês, um salário gigantesco comparado ao que ele recebe atualmente como senador da República, que é de R$33.763. Mas com tantos benefícios que um político possui, sem dúvidas ele consegue ter uma vida bem confortável. E conforme foi declarado em sua campanha política, ele possui um patrimônio de apenas R$5.500.000, um valor muito baixo comparado ao tanto de dinheiro que ele já ganhou durante toda a sua carreira, o que mostra que ele foi um homem que não soube administrar bem o seu dinheiro. Até porque em 2021, o ex-jogador teve parte dos seus bens colocados em leilão, entre eles um Audi avaliado em R$397 mil, sua lancha avaliada em impressionantes R$812 mil e por fim a mansão que ele alegou em entrevista não ser sua e sim da irmã, sendo dele ou não, foi avaliada pelo leilão em R$6,5 milhões. Sendo considerado um dos melhores atacantes do mundo no auge de sua carreira e tendo jogado nos maiores times do mundo, é fato que Adriano Imperador já ganhou muito dinheiro durante toda a sua carreira. Apesar de estar aposentado dos campos e não poder contar mais com o seu enorme salário como jogador de futebol, Adriano Imperador possui outras fontes de renda que ajudam a manter o seu estilo de vida repleto de luxos. Tudo isso justifica como ele tem mantido seu elevado padrão de vida mesmo depois de se aposentar do futebol, onde ele ganhou muito dinheiro também, viu? Para se ter uma ideia do tanto de dinheiro que ele já ganhou, em 2007, no período em que ele teve diversos problemas pessoais e se afastou do futebol, segundo algumas fontes, durante os 16 meses que ficou sem jogar, ele recebeu cerca de R$11.200.000, o que representa R$700 mil mensais sem jogar nenhuma partida. Um valor astronômico, mas que ainda fica bem atrás da quantia que ele recebia em sua melhor fase no futebol, enquanto jogava no Inter de Milão. Conforme o próprio jogador disse em entrevista recentemente, depois de se aposentar por causa de problemas pessoais, ele optou por largar um salário de 7 milhões de euros por ano. Um super salário que, convertendo para o real, dá em torno de 45 milhões de reais por ano, ou o equivalente a 3.750.000 por mês. Isso mostra que realmente Adriano Imperador possui uma personalidade única e que não é nem um pouco apegado ao dinheiro, já que poucas pessoas em seu lugar teriam coragem de abandonar um salário milionário desses. E na internet muito se especula qual é o patrimônio que o ex-jogador acumulou durante toda a sua carreira. O jornal Extra, por exemplo, chegou a dizer que Adriano possuía uma fortuna de 60 milhões de reais e pouco tempo depois disse que ele está falindo, algo que acabou irritando muito o ex-jogador. E mesmo que ninguém saiba exatamente qual é o valor do verdadeiro patrimônio acumulado por Adriano Imperador, pelo seu antigo salário e por seu atual estilo de vida luxuoso, não é nenhum exagero dizer que ele provavelmente deve ter uma fortuna multimilionária, o que só tende a crescer com uma carreira contínua, né? Sorte pra ele. Acho que já ficou claro que de longe Adriano leva esse round. Ponto pra ele. Imóveis. Quando se trata de investir em bons imóveis para curtir com a sua família, Adriano Imperador não gosta de economizar, já tendo sido dono de vários imóveis luxuosos ao longo de sua carreira. Em 2019, por exemplo, Didico morava em uma bela casa no famoso condomínio Mansões na Barra da Tijuca, um dos mais badalados do Rio de Janeiro, onde moram outras celebridades como Juliana Paes e Anitta. Sem dúvidas, esse era um local que Adriano aproveitou muito, mas que infelizmente preferiu sair pela quantidade de multas que tomou por todas as festas que sempre fazia. E segundo algumas fontes, estima-se que essa mansão do jogador era avaliada em torno de 10 milhões de reais.
Logo depois, o imperador se mudou para outra casa no condomínio Blue Houses, também na Barra da Tijuca. E como toda casa de Adriano, não poderia deixar de ter um belo quintal para se divertir com amigos e familiares. Parecido com a sua antiga mansão, o imóvel também possui uma ducha quando ele adorava entrar para se refrescar em uma bela piscina, com direito até uma cascata. Não importa qual seja a residência do imperador, ele sempre vai estar se divertindo muito ao lado das pessoas que ele ama. E segundo algumas fontes, em 2021 o jogador vendeu o imóvel por cerca de 9 milhões de reais. E durante o período em que estava procurando uma casa nova, Didico optou por morar na suíte presidencial do Grand Hyatt Hotel, uma hospedagem 5 estrelas repleta de luxos, onde inclusive sua namorada da época aproveitou para fazer um ensaio de fotos bastante sensual. O jogador ficou 3 meses hospedados e parece ter feito amizade com todos os funcionários, chegando a receber até a homenagem da diretoria do hotel. Ícone acessível, né? Esse cara é demais. E segundo algumas fontes, ele precisou desembolsar em torno de 80 mil reais por mês para ficar hospedado lá. Impressionante, não é? Não deve ter faltado nada, né? E não para por aí, gente. O imperador adquiriu uma cobertura no condomínio Península, na Barra da Tijuca, um conglomerado de prédios de classe alta onde moram diversas pessoas importantes, como o ex-prefeito Marcelo Crivella. O imóvel conta com uma arquitetura sofisticada. Na sala, por exemplo, possui um rebaixamento de gesso moderno, o piso todo revestido com enormes porcelanatos e até uma parede com um revestimento em 3D, o que traz uma sensação de requinte ao ambiente. Apesar de possuir bem menos espaço do que seus antigos imóveis, isso não impede que Adriano continue recebendo seus amigos em seu AP, entre aspas, e fazendo aquela resenha que ele gosta tanto. E segundo algumas fontes, a cobertura do jogador é avaliada em cerca de 4 milhões de reais. Romário também gosta de investir em belas propriedades para viver com luxo e conforto. Até 2009, por exemplo, ele possuía um espetacular apartamento no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma das áreas mais nobres da cidade. Nada menos que uma cobertura no condomínio Golden Green, um prédio de alto padrão capaz de oferecer todos os luxos imagináveis. A antiga residência do jogador era enorme, com quase 800 metros quadrados de espaço livre. Segundo a imprensa, o jogador infelizmente teve que leiloar sua propriedade devido a problemas legais e ela foi vendida por mais de 7 milhões e 900 mil reais. Alguns anos depois, a mesma cobertura que pertencia ao jogador foi encontrada em sites de imobiliárias a um preço muito mais alto. Para dar uma ideia, a incrível propriedade que pertencia ao ex-atacante foi anunciada em 2011 por 24 milhões e 900 mil reais. O que significa que, convertido para os valores de hoje, após uma década, se esta propriedade ainda pertencesse a Romário, valeria mais de 49 milhões e 800 mil reais. O senador atualmente vive em uma bela mansão no bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A propriedade do jogador está localizada no luxuoso condomínio chamado Núcleo das Mansões, que pelo próprio nome já se pode imaginar o quão sofisticado é o lugar. A casa do jogador ficou muito famosa em 2018 quando surgiu uma controvérsia alegando que parte do terreno havia sido construída em terras públicas. Sabe-se que a propriedade fica em um terreno de 16.400 metros quadrados e tem uma bela piscina para quando o jogador quer se refrescar nos dias ensolarados e, claro, não poderia deixar de ter um enorme campo de futebol para o craque jogar com seus amigos. Foi relatado na imprensa que antes de Romário morar nessa mansão, ela pertencia ao ex-jogador Edmundo e foi vendida por uma soma milionária, sendo avaliada em quase 6 milhões e 900 mil reais. Nada mal, não é mesmo? Disputa acirrada e por isso temos um empate, ponto para os dois. Polêmicas. Como nem tudo na vida desses dois jogadores são apenas os luxos que ostentam, vamos ver agora qual dos dois ganha quando o assunto são as polêmicas. Dentre as tretas memoráveis em que Romário se envolveu, provavelmente a maior delas é seu comportamento nos treinos. Romário abertamente disse que não gostava nem um pouco de treinar e que seu talento dentro do campo sempre o permitiu não se esforçar tanto assim na preparação para os jogos. Talvez sua polêmica mais famosa seja a treta com Edmundo. Essa é uma das rivalidades mais conhecidas no futebol brasileiro. Ambos eram atacantes talentosos e jogaram juntos no Flamengo em 1995.
mas a relação entre eles rapidamente se deteriorou. A principal fonte de conflito foi o episódio conhecido como Ed Room. As versões sobre o que exatamente aconteceu divergem, mas há relatos de que os dois jogadores tiveram um desentendimento acalorado, resultando em uma briga física. Essa confusão teria sido motivada por questões pessoais e de relacionamento, mas os detalhes exatos permanecem nebulosos. A relação entre eles nunca foi completamente reconciliada e as lembranças da briga de 1997 continuam a pairar sobre a história dos dois. Quando o assunto é polêmica, Adriano também não fica para trás. As tretas envolvendo o craque começaram a surgir no ano de 2004, quando o ex-jogador passou por um trauma enorme, que foi a perda de seu pai, que era uma grande referência de vida para ele. Após esse acontecimento, Adriano confessou que seus problemas emocionais nunca mais permitiram ser o mesmo jogador e que inclusive teve problemas com o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Adriano também ficou conhecido por um estilo de vida extremamente festeiro, que o levou para as manchetes em várias polêmicas, como algumas fotos portando armas, fazendo símbolo de facções criminosas, sendo inclusive acusado de balear acidentalmente a mão de uma estudante que estava em seu carro. Fato que inclusive rendeu para ele uma multa de R$110 mil. Todas essas polêmicas e esse estilo de vida extravagante infelizmente tiraram o foco de Adriano dos Campos e o fizeram se retirar do esporte ainda muito cedo. Muitos acreditavam que o artilheiro nunca havia jogado todo o futebol que seu potencial oferecia. Essa disputa é bem acirrada e por isso temos um empate. Ponto para os dois. Carros. Todo mundo sabe que os jogadores de futebol possuem fama de serem apaixonados por carros de luxo. E quando o assunto é possuir bons automóveis, Romário é um homem que nunca gostou de economizar e não é à toa que ele já foi dono de verdadeiras máquinas. Ele já foi proprietário de um Porsche Carrera E dependendo do modelo, um brinquedinho desses pode custar mais de R$700 mil. Já quando se trata de Ferrari, todo mundo sabe que o baixinho é apaixonado. Ele já foi dono, por exemplo, de um do modelo 360 Moderna F1 e apesar de não ser fabricada desde 2009, seu preço ainda continua bem salgado, sendo encontrada por volta de R$1.100.000. E segundo o site Extra, o carro mais caro que Romário já teve foi um Lamborghini Murcielago. E talvez seja por isso que o seu preço pode chegar a custar a bagatela de R$2.700.000. Com Adriano Imperador, isso não é nem um pouco diferente. Adriano já postou muitas fotos em seu Mercedes-Benz GLE 400 Coupé e não é à toa que para o ex-jogador desfrutar desse super carro pode ter sido necessário desembolsar cerca de R$750 mil. Ele também já compartilhou no Instagram com os seus seguidores uma de suas aquisições, uma BMW M5. O seu preço gira em torno de R$900 mil. Ainda mais inusitado, Adriano também já tirou fotos com um Corvette ZR1 e apesar de não ser fabricado no Brasil, pode ser importado chegando a custar mais de R$1 milhão. E o carro mais caro que Adriano já foi visto, sem dúvidas, foi um Lamborghini Aventador. Para se ter uma ideia, é preciso pagar mais de R$3 milhões. É, demais, né? Parece que o Imperador vai levar essa também. O jogador gosta mesmo de máquinas potentes e de investir nelas. Ponto pra ele. Terminamos nossa batalha com 4 pontos para Adriano Imperador e 2 para Romário. Nada mal para o ídolo brasileiro, não é mesmo? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.